Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Estamos muito agradecidos. Primeiro queremos dar o agradecimento pelo pessoal moçambicano que tem assistido verdadeiramente os vídeos deste canal. Então, hoje nós queremos abranger aqui a área da 12ª classe, uma vez que o ano já iniciou. Então, brevemente as aulas vão iniciar, que é no próximo mês. Então, nós estamos a fazer a questão de adiantamento, para que os alunos interessados em querer ser os melhores nas escolas possam ter esta oportunidade de, como se chama, quando chegar o momento de estudo, torna-se mais simples a questão de estudo. Porque quando tu estás na sala de aula assistindo uma aula em que tu tens o conhecimento da aula, então quando o professor explica, vai tornar-se mais simples. Então nós estamos a fazer desta maneira para poder ajudar a todos. Então, aqui nós queremos abranger a área da citologia, que é a disciplina de biologia, 12ª classe. Então, nós estamos aqui exatamente para trazer o tema que fala acerca do a descoberta da célula, a história, tudo mais. Até vamos falar também da diferença das células procariotas e eucariotas. Então, é isso que nós queremos falar no dia de hoje. Então, se é pela primeira vez que tu te deparas neste canal Educação MZ, Educação em Moçambique, então faça a questão de deixar o seu like, partilhe o vídeo para os outros que estão na 12ª classe e se inscreva no canal. Atenção, não daremos apenas aulas da 12ª classe, mas sim 11ª e as outras classes assim que possível, porque a lista é muito grande, não é possível. É possível sim atender a todos, mas não é fácil. Mas nós vamos fazer todo o nosso esforço para poder ajudar. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse nosso papelão, chama-se papelão. Então, esse nosso papelão aqui está escrito citologia. Então, nós queremos dar introdução à biologia, falando exatamente da citologia. Se tu tomares o livro da 12ª, tu verás que verdadeiramente a primeira unidade tratada na 12ª classe é a citologia. Então, primeira coisa que nós temos que saber, não vamos adiantar estudar coisas que estão dentro da citologia sem saber o que é citologia. Isso é como uma criança da primeira classe. Não vai adiantar ler sem primeiro conhecer o abecedário. Então, para nós, neste ramo, o nosso abecedário é saber o que é citologia. Então, citologia é o ramo da biologia que se dedica no estudo das células, o seu funcionamento e a sua estrutura. Isso é o quê? Imaginemos uma casa. Se nós queremos estudar uma casa, então, se nós queremos estudar a casa, nós temos que saber como é que a casa é, ou como é feita, ou é composta de quê. Então, é isso que nós queremos falar hoje, a citologia, mas só nós vamos falando de parte em parte. Mas, primeiramente, era necessário saber o que é citologia. Então, esse ramo da citologia vai falar tudo que tem a ver com célula, a sua estrutura, o seu funcionamento, tudo que tem a ver com célula, se as células dividem, se ou não são divisíveis, se as células são animais, se não são vegetais. Então, a citologia estuda tudo que tem a ver com a célula. Então, como já sabemos o que é citologia, então, citologia vem da palavra como fosse célula. Então, citologia engloba o estudo da célula. Então, quer dizer, se tu queres saber acerca da célula, é só pegar este ramo e pronto. Tu estarás muito informado relativamente a células. Então, o que é que nós queremos falar? Queremos falar da célula. Mas antes de falar da célula, nós temos que dar um retrocesso. Porque nós sabemos que antigamente, quer dizer, os homens não tinham conhecimento da existência da célula, mas Deus já tinha conhecimento. O que nós descobrimos, a ciência está muito atrasada. Por quê? A ciência apenas faz descoberta, porque toda coisa já está na natureza. Então, a célula já existia há bom tempo, mas os homens só vieram descobrir por lá 1900 e alguma coisa, 800. Então,
veja só que a natureza já oferece-nos tudo. Deus criou e tinha lá átomos, tinha lá ferro, hidrogênio, todas as coisas que a ciência está descobrindo, todas as coisas já estão na natureza. Então, o que a ciência faz é apenas tentar encontrar aquilo que Deus já tem feito. A ciência não cria nada, a ciência não tem o poder de criação, mas Deus é que criou todas as coisas, sejam os seres vivos e os não vivos. Então, vamos a isso. Acabamos de ver que a citologia, a ciência que estuda a célula, quer dizer, a célula, o seu funcionamento, a composição, a sua estrutura, divisibilidade, tudo. Então, se tu queres saber exatamente acerca da citologia ou acerca da célula, então procure exatamente o ramo da biologia chamado citologia. Então, uma vez que nós queremos falar acerca da célula, nós primeiro temos que conhecer a história da descoberta da célula. Então, a história da descoberta de célula começa com microscópio. Então, se calhar você já ouviu aí acerca deste nome, microscópio. Então, microscópio foi exatamente descoberto pelo homem desenvolvido pelo homem chamado Hans Janssen. Então, Hans Janssen e o seu filho Zacharias Janssen. Então, eles viram que através de junção de duas lentes poderiam conseguir ver os seres minúsculos, quer dizer, os seres mais pequenos que nós não conseguimos ver ao olho nu. Então, o Hans Janssen e Zacharias aí começam com a história da descoberta da célula. Mas o Hans Janssen e Zacharias Janssen não chegaram ao momento de descobrir a célula. Mas quem foi o autor principal da descoberta da célula foi chamado de Robert Hooke. Então, é um inglês. Esses dois, pai e filho, são irlandeses. Aliás, são holandeses, desculpa. São holandeses. Enquanto que Robert Hooke é um inglês. Então, pai e filho lutaram na descoberta do microscópio. Então, o primeiro microscópio foram esses principais familiares que lutaram para a descoberta do microscópio, para conseguir observar. Quer dizer, eles descobriram que juntando duas lentes era possível observar os seres minúsculos. Então, Robert Hooke, através disso, ele tomou um microscópio, então acabou aí descobrindo a célula. Só que o que acontece, Robert Hooke não viu exatamente a célula, mas sim viu a parede celular. Mas, mesmo assim, a questão da descoberta de célula é atribuído a Robert Hooke. E mais tarde houveram os outros que um deles estudava, como se chama, ele ocupava-se na zoologia e outro na botânica. Então, esses dois é que fizeram exatamente o desenvolvimento daquilo que se chama da célula. Então, eles viram descobrir que todos os seres, todos os seres vivos são compostos por célula. Daí que surgiu a teoria celular. Agora nós podemos já definir o que é célula. Célula não é nada mais, nada menos que vida humana. Podemos dizer assim, porque sem a célula não haveria vida. Quer dizer, o ser humano, o crescimento, por exemplo, quando eu nasci não tinha essa forma. Então, quer dizer, a minha forma aumentou, aliás, volume. Então, esse aumento é através da célula. Quer dizer, existe uma célula chamada célula-mãe. Então, esta célula-mãe, esta é que é responsável da existência das outras células. Então, primeiro necessita-se de uma célula-mãe para que o corpo ou o ser vivo desenvolva-se. Então, a teoria celular diz que o desenvolvimento das outras células parte da célula-mãe, trazendo as outras células filhas. Então, a multiplicação do ser vivo o desenvolvimento do ser vivo é através desta maneira da célula-mãe e vai desenvolvendo. Então, a definição da teoria celular diz que
A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Quer dizer, todos os seres vivos são compostas, como se chama, são compostas por células. E ainda a teoria celular diz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células. A célula é a unidade hereditária dos seres vivos. As células resultam de outras pré-existentes. Então, como eu estava a explicar aqui, a célula existente é a principal, que é a célula mãe. Então, essa célula pré-existente logo faz existir. As células resultam, quer dizer, aparecem as outras células. E as células resultam por divisão de uma célula mãe. Isso que eu estava a dizer. Então, a partir disso, então, aí é que já conhecemos a definição da célula. Célula é a unidade básica, funcional e estrutural de todo ser vivo. Então, quer dizer, todo ser vivo, seja animal, homem, planta, tudo que vive, que Deus criou, lá tem uma célula. Então, naquela célula existe a célula chamada mãe. E as outras células subsequentes vêm através de uma célula pré-existente. E a célula pré-existente é chamada de célula mãe. Então, é assim como nós vamos fazer o estudo. Então, depois de nós termos falado acerca das células, nós queremos falar da diferença existente entre células procariotas e células eucariotas. Atenção, você deve sair daqui sabendo diferenciar essas células. Existem células procariotas e eucariotas. Essas são duas grandes categorias que a citologia divide as células. Então, primeiro vamos falar das procariotas. As células procariotas são as células mais simples, são células muito simples, só que o que acontece? Estas células não possuem o que se chama quer dizer, não apresentam material nuclear. Quer dizer, não apresentam e apresentam material nuclear sem membrana nuclear. Então, quer dizer, as células procariotas não têm aí membrana nuclear. Para questões de facilitar o estudo, quer dizer, apresenta um núcleo difuso. O núcleo não é um núcleo completo. São células muito simples, a composição dessas células são simples e também não possui o que se chama de membrana nuclear. E uma das coisas que faz com que nós possamos identificar ou diferenciar, conseguir entender exatamente o que são células procariotas é uma coisa muito simples. Primeiro, as células procariotas não têm membrana nuclear. Essa é a primeira coisa. Essas células procariotas não têm membrana nuclear. Essas são as células eucariotas. E as células eucariotas, como não têm membrana nuclear, também não têm, quer dizer, o seu núcleo está difuso. Então, tem um núcleo difuso. Núcleo difuso no citoplasma. Então, aqui está exatamente a característica das células procariotas. Então, esses estão presentes, estão muito presentes nos seres, procariotas. Então, esses são os únicos seres procariotas. Então, as células procariotas não tem, quer dizer, tem um núcleo difuso no citoplasma e não apresenta membrana nuclear. Também tem uma composição simples. Então, essa é a definição. Então, um exemplo claro de uma célula procariota, temos bactérias e algas azuis. Então, temos aqui dois exemplos de células procariotas. Agora, vamos conhecer as células eucariotas. Há uma grande diferença entre células procariotas e células eucariotas. Então, vamos ver o seguinte. Nós vimos que as células procariotas são difusos, o núcleo é difuso no citoplasma,
e também não apresenta membrana nuclear e tem uma composição simples. Então, enquanto que as células enquanto que as células eucariotas têm um núcleo bem diferenciado. Então, a definição desta célula eucariota tem um núcleo diferenciado. Em outras maneiras, o núcleo não é difuso. Para melhor simplificar, porque nós queremos entender exatamente a diferença entre células procariotas. Mas depois vou dar isso no final. Por enquanto, nós estamos a dar características particulares e depois vamos fazer uma junção para poder entender exatamente qual é a diferença existente entre células procariotas e células eucariotas. Então, as células eucariotas tem um núcleo exatamente bem diferenciado. Então, essas células eucariotas é o desenvolvimento dessas células. Então, essas células procariotas tem outras células que se desenvolveram e foram chamadas de eucariotas. Então, uma vez que essas que se desenvolveram para o núcleo é difuso e este aqui tem um núcleo bem diferenciado. Então, quer dizer, a partir destas células, nós poderemos ter estas. Mas estas é o desenvolvimento destas. Então, evoluíram a partir de alguns seres procariotas, apresentando uma estrutura mais complexa. Então, nós vimos que a estrutura desta aqui era simples e quando se desenvolveram para aqui, tornaram-se complexas. Então, acabando tornando-se complexa, o que aconteceu? Então, teve a organização nuclear definida, que eu acabei de explicar, núcleo definido, com núcleo delimitado pela membrana nuclear. Então, apresenta-se sistemas também membranosos que permitem o armazenamento e a circulação de substâncias. Então, aí está a diferença. Agora, vou tentar aqui dar as partes mais importantes para você conseguir diferenciar entre células procariotas e células eucariotas. Vamos a isso. Células procariotas, o núcleo é difuso e eucariotas, o núcleo não é difuso. Isto é, o núcleo é bem diferenciado. Não apresenta membrana nuclear, apresenta membrana nuclear também diferenciado. Quer dizer, como eu acabei de explicar, estas células são células de seres procariotas. Estas aqui também são séries de células procariotas, só que desenvolveram-se através destas. Então, uma vez que esse não apresenta desenvolvimento para aqui, esse vai apresentar. Então, quer dizer, essa aqui tem uma estrutura, quer dizer, a apresentação simples, esta aqui tem uma apresentação complexa. Então, quais seriam os exemplos de células eucariotas? Sem nenhuma dúvida, as células eucariotas seriam célula animal, como vocês estão a ver aqui, animal e vegetal. Então, aqui nós temos a diferença entre células procariotas e eucariotas. Então, exatamente nós queríamos vir até a este ponto para vos mostrar a citologia, a história da célula, quem descobriu o microscópio e quem descobriu a célula. E também queríamos também dar a definição da célula e trazer aqui algumas teorias, trazer a teoria celular e também trazer a diferença entre célula procariota e célula eucariota. Então, como acabamos de ver, citologia é o ramo da biologia que estuda a célula com seu funcionamento, a sua estrutura e toda a sua composição. E nós vimos que a célula é a unidade básica funcionária estrutural de todos os seres vivos. E nós vimos que antes a célula já tinha existido no mundo, porque Deus é quem criou as células. Só que a ciência não tinha o conhecimento. Mas, depois de um tempo, a célula começa com a história da célula começa com a descoberta do microscópio, que foi feita através do Hans Janssen, que é o pai do Zacharias Janssen. Mas esses familiares não conseguiram exatamente descobrir a célula. Mas os
o autor principal da célula é chamado, esses são holandeses, e esse Robert Hooke foi o principal para a descoberta da célula. Então, a descoberta da célula é atribuída a Robert Hooke. Então, o Robert Hooke, ele apenas viu a parede celular, não viu exatamente a célula. Mas, claro que a célula é composta também pela parede celular. Quer dizer, aliás, parede celular faz parte da célula. Mas, quer dizer, não tinha visto exatamente, quer dizer, com profundidade. Mas é atribuído a ele a descoberta da célula. Mas mais tarde existiram o Matias e o Theodore. Então, esses é que procuraram exatamente procurar saber no lado animal, assim como no lado vegetal, quer dizer, animal e botânico, para saber exatamente acerca das células. Então, essa é a história da descoberta da célula. E depois existiu aí a teoria celular, onde que diz que todos os seres vivos são compostos por célula. E diz que as outras células aparecem por causa da célula mãe. Então, de uma célula pré-existente, as células vêm por causa de uma pré-existente. Então, as outras vêm através da divisão, que é a mãe. Então, a mãe divide-se, acaba formando novas células. Quer dizer, os seres vivos se desenvolvem através de uma, e através desta divide-se e acabam evoluindo até a chegar ao crescimento. Então, vimos também que a diferença entre as células procariotas e eucariotas é que procariotas são simples, eucariotas são complexas. Procariotas apresentam um núcleo difuso no citoplasma e este núcleo diferenciado. Este não apresenta membrana nuclear, mas este apresenta membrana nuclear. Estes são seres procariotas. Estes também são seres procariotas mais desenvolvidos. De aí que tomaram o nome de eucariotas. Então, tomando o nome de eucariotas, o exemplo mais claro de células eucariotas são animal e vegetal, enquanto que aqui são bactérias e algas azuis. Então, nós vamos até neste ponto. Então, nós queremos deixar um TPC para vocês aí poderem responder. Atenção, o TPC vocês devem responder no comentário. Então, deixem as respostas no comentário. O TPC que nós queremos dar é exatamente aqui. Primeira pergunta, pergunta número 1. Quem descobriu o microscópio? Então, quem foram os que descobriram o microscópio? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A quem é atribuído a descoberta da célula? Pergunta número 2. A quem é atribuído a descoberta da célula? Pergunta número 3. O que é citologia? Pergunta número 3. O que é citologia? Pergunta número 4. O que é célula? Pergunta número 4. O que é célula? Pergunta número 5. Qual é a diferença, entre células procariotas e células eucariotas? Então, eu quero essas respostas, atenção, no comentário do vídeo. Se vocês não comentarem, então nós vamos parar. Não há necessidade de continuar sabendo que ninguém está interessado. Então, para que nós vejamos que verdadeiramente vocês estão interessados, é necessário que vocês deixem o comentário relativamente ao TPC que nós acabamos de dar. Então, esperamos que tenhamos ajudado relativamente a esta aula de citologia, falando da descoberta da célula e da célula procariota e eucariota. Próxima aula, nós vamos falar acerca dos organelos celulares. Então, nós vamos tomar aí primeiro membrana, parede celular, membrana celular e algumas. Então, nós vamos trazer aqui as estruturas, o funcionamento, qual é a função de cada organelo celular. Então, nós vamos fazer essa questão aqui mesmo no canal. Mas isso vai depender se vocês responderem o TPC. Caso não, pronto, nós vamos parar com biologia e vamos atingir os outros ramos. Ou nós vamos voltar até a primeira classe, porque tem muita gente que quer saber ler aí, então nós vamos trazer aqui vídeos para poder lhes ajudar neste âmbito. Então, se vocês verdadeiramente estão interessados, deixem o comentário e se inscrevam no canal. Até a próxima, muito obrigado e thanks.